Olá a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Marina Pfefferbaum, eu sou professora associada e coordenadora do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação e hoje estou aqui para um bate-papo muito interessante sobre o impacto da IA generativa nas profissões jurídicas. Nós, do Centro de Pesquisa, temos trabalhado muito com a confecção de dados para entender esse presente e futuro dessas mudanças tão rápidas e profundas que a inteligência artificial generativa tem nos trazido, tanto na parte da prestação de serviço jurídico, mas também com tantas implementações de ferramentas de tecnologia que impactam o nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com nossos convidados mais do que especiais do Pinheiro Neto. Bom, eu estou aqui então com o José Mauro, que ele é sócio do Pinheiro Neto nas áreas de tecnologia e propriedade intelectual, e o Matheus Gutierrez, que é o líder de inovação do escritório. Tá só com um pequeno desafio aí, vocês dois nas mãos, né? Então, obrigada por estarem aqui hoje. E eu queria escutar um pouquinho de vocês, acho que a pergunta que está todo mundo se fazendo e que a gente também fez na pesquisa, mas qual que é o impacto? Como que vocês estão vendo do impacto dessa IA generativa, principalmente para vocês no escritório? E também olhando para os dados que foram muito alarmantes, né, na nossa pesquisa, que 80% dos respondentes afirmam usar IA generativa com frequência e 58% o uso é diário. Então, essa ferramenta já é onipresente no escritório, mais do que até o próprio e-mail. Como que é feita uma regulação disso, né? As pessoas podem usar livremente para fazer peças, etc. Que preocupações existem com relação a isso? E como escolher a melhor IA para determinada função? E também, será que a gente precisa usar inteligências artificiais generativas genéricas ou mais específicas, daquelas mais focadas para o direito? Vamos começar aqui, né, com o nosso líder desse movimento no escritório, já deixando aqui muito obrigada a você, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado por esse convite. É um assunto que eu amo falar, tem feito parte do meu dia a dia no escritório, principalmente nos últimos meses. A inteligência artificial, ela tem feito, o que eu tenho percebido, eu tenho 1 ano de escritório e eu tenho percebido que ela tem feito a gente se questionar o próprio modelo organizacional, todos os aspectos da cultura organizacional, de como a gente se estrutura, como a gente prepara os profissionais, como a gente estrutura os nossos processos. Então, eu nunca vi aquilo a gente não pode mais falar, sempre foi assim, tão forte, as pessoas tão abertas para mudar essa mentalidade, quanto eu tenho visto agora. Acho que é uma das maiores revoluções que aconteceu, quiçá a maior revolução que aconteceu no direito aí nesse século recente. Todo mundo tem questionado, algumas pessoas ainda estão em negação, eu diria que hoje é a minoria, depois de muito trabalho que a gente tem feito no âmbito das comissões de tecnologia e inovação do escritório, a gente tem montado grupos de trabalho para discutir a governança e a aplicação da IA de cima para baixo, mas além disso, a gente vê as pessoas também querendo participar, elas não querem ser deixadas de lado, elas não querem ficar para trás nesse movimento. Então hoje eu diria que a minoria ainda está em negação, ainda pensa que, poxa, isso não vai impactar minha profissão, isso não vai mudar a forma como a gente se organiza como escritório. Esse é o primeiro ponto. Então as pessoas, elas entendem a gravidade da situação e elas querem fazer parte disso, é o que eu tenho sentido. Em termos de ferramentas, eu não diria que existe uma bala de prata ainda hoje, não existe uma inteligência artificial que vai resolver todos os problemas, muito por conta da natureza dessa solução. Ela é uma solução que possibilita a construção de novas soluções. É difícil você pensar que uma pessoa, uma organização vai conseguir prever, construir e internalizar e compartimentalizar e vender isso de uma forma ampla para todo mundo, para atender todas as necessidades. Então, como é uma tecnologia muito de base, eu vejo dessa forma. É uma tecnologia que até dificulta no espectro do treinamento. Você não consegue ir na mesma linha de treinamentos que você tinha em tecnologias comparados com outras soluções. Então você tem um GED lá, uma gestão eletrônica de documentos. Antigamente você conseguia, é muito previsível, os fluxos são muito previsíveis. A ferramenta ela é construída para um propósito. Então você consegue treinar o profissional e falar, olha, você tem que usar dessa forma. São esses botões que você tem que clicar e você vai ter o resultado A, B, C, muito determinístico.
Com a inteligência artificial, a gente não consegue treinar assim, olha, clica aqui, seleciona um Deep Research, coloca a base tal, faz o prompt tal, que você vai ter a resposta Y ou X. É probabilístico, a gente não consegue definir isso e ter esse nível de certeza. Então, primeira coisa, a gente precisa ensinar as pessoas, elas têm que aprender de fato, e pela experiência, como é que essa tecnologia funciona, e elas, como está bem pontuado nessa pesquisa da FGV do CEP, a pessoa ela tem que aprender, ser capaz de revisar o próprio trabalho e criar salvaguardas para que ela não fique enviesada e consiga proteger a qualidade do próprio trabalho. Então, qualquer tecnologia, qualquer solução, ela pode ser útil a depender do caso de uso. Então, algumas soluções, elas têm capacidade maior ali no consumo de tokens. Essas IAs jurídicas, por exemplo, elas são muito úteis, especializadas por quê? Porque geralmente você não paga pelo consumo. Então você paga uma assinatura, que é uma grande preocupação hoje que tem surgido no mercado, o consumo de tokens. Tem até memes aí dizendo que as pessoas estão redescobrindo a contratação de profissionais júnior, porque o consumo de tokens ele é mais caro em algumas situações do que você ter um profissional dedicado para aquela atividade. Então, a grande vantagem, ao meu ver, dessas IA jurídicas é que você pode usar com muito mais a liberdade para produzir coisas muito maiores, e elas te dão essa capacidade. As pastas de projetos, elas permitem colocar uma infinidade, uma miríade de documentos, e quando você vai para ferramentas gratuitas ou ferramentas não corporativas, você tem um limite de uso um pouco menor, você vai ter um pouco mais de dificuldade de elaborar trabalhos jurídicos um pouco mais complexos. Mas se você não usa dados, por exemplo, confidenciais, ou é uma pesquisa jurídica, alguma coisa mais simples, pontual, essas ferramentas elas vão ser super úteis para você, e no escritório a gente tenta lidar com essa ambiguidade, né? Tem um gráfico da Gartner que eu gosto muito, que é o modelo sanduíche de governança, né? Então, é como que você equilibra a tensão entre um modelo de governança que vem top-down, centralizado a partir de comitês e órgãos, e como que você envolve, você recepciona esse movimento espontâneo que vem dos usuários, né? As pessoas chamam de citizen development. Então, esse diagrama da Gartner, ele sugere, na verdade, uma forma da gente construir camadas para fazer com que essas duas tensões elas se equilibrem e a gente possa conviver com os dois modelos. No escritório a gente tenta trabalhar nessa linha, então as nossas políticas também são nessa linha. Quando você pode usar uma ferramenta gratuita, ou quando você tem que usar a ferramenta homologada pelo escritório, qual ferramenta é melhor para cada situação. Então, uma vai ser para pesquisa de jurisprudência, outra vai ser para elaboração do trabalho. Então, a gente tenta dar essa liberdade, mas fornecer um guardrail mínimo para as pessoas ficarem seguras, porque elas ainda têm muitas dúvidas, né, sobre coisas que a gente julga trivial, como alucinação. Então, tem muitas pessoas que ainda têm muita dúvida sobre por que a IA alucina. O modelo é o Opus 4.7, mas ainda está alucinando por quê? Então, tem todo um trabalho de educação e de fornecer esses guardrails, como eu comentei, para que a gente consiga extrair o melhor valor de todo esse leque tecnológico que está à nossa disposição. Muito interessante o que você está colocando, inclusive pensar que essas soluções do que você está falando não é one size fits all, né? Mas Perfeito. Como que a gente vai escolhendo a partir, né, tanto das necessidades e dores dos escritórios, também com a gama, né, de possibilidades que a gente tem das diversas ferramentas. E Zé Mauro, você sempre foi uma pessoa com muita afinidade, tanto na área de tecnologia, mas também nas questões sobre tecnologia. Como que é, nesse momento, liderar essa equipe para que as pessoas usem as ferramentas? Você também faz parte, né, do comitê desse escritório tão importante, porque é um desafio, né? Quando a gente está num lugar que é muito bem sucedido. Também falo até por uma escola de ponta, na faculdade de Direito. Por que mudar? Como que a gente cria essa cultura organizacional desse uso sistemático que o Matheus está colocando das ferramentas dessa revolução? Como que você faz isso e conduz isso na sua equipe, no seu dia a dia? Olá, Marina. Olá a todos que estão e todas que estão nos acompanhando. Eu queria só dizer que para a gente no Peroneto é um prazer enorme poder participar dessas pesquisas, desses estudos com vocês da GV. Acho que vocês se firmaram no cenário brasileiro como um dos grandes precursores de discussões sobre tecnologia e produção de estudos com rigor científico que a gente não vê por aí, não só no Brasil como no resto do mundo. Então, para a gente é uma honra, é um prazer enorme poder acompanhar isso de perto e também se valer dessas informações que, mais do que interessantes, elas são úteis para o nosso dia a dia e para a nossa tomada de decisões. Isso que você mencionou, como nós fazemos no dia a dia, é o maior desafio que nós temos hoje no escritório e está em cima da mesa do comitê que dirige o escritório, do nosso
sócio-gestor, que é o Fernando Meira, é a nossa preocupação principal. A gente precisa tornar essas soluções tecnológicas acessíveis a todos, discutidas em todos os âmbitos do escritório, e a gente precisa tirar proveito daquilo que o escritório tem de mais importante, que é o fato de trabalharmos em equipe. Então, as soluções encontradas por alguns integrantes e as experiências adquiridas por outros integrantes, elas precisam ser compartilhadas. Daí vem o mérito do trabalho que o Matheus vem fazendo, que é criar momentos do escritório, reuniões, comitês, enfim, formas de compartilhamento dessas informações de maneira que a gente não fique ali preso a silos e essas informações elas sejam de fato compartilhadas pelo escritório como um todo. Eu fico muito feliz quando eu viajo e discuto esse assunto com outros escritórios, porque eu vejo que o Piero Neto está muito bem posicionado nesse aspecto. O assunto de IA, ele está borbulhando no escritório em todos os aspectos, a gente vai almoçar, as pessoas falam sobre isso, a gente vai em reuniões, as pessoas trocam ali figurinhas sobre o que estão fazendo, sobre prompts que funcionam, sobre formas de utilizar o hardware, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Então, eu vejo no escritório quase que um movimento que hoje é inercial de discussão de inteligência artificial e de compartilhamento de informações e de melhores práticas, que vem se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, né, Matheus? Eu me recordo, um pouco antes da sua chegada, a coisa de 2 anos e pouco, a gente estava discutindo no escritório o que nós faríamos com a inteligência artificial. E a grande discussão nos escritórios brasileiros era se permitiria ou não o uso de inteligência artificial. Eu lembro que a gente conversou à época, e eu fui um dos que defendeu que não tem como não permitir, porque senão a pessoa vai abrir o seu telefone celular e vai utilizar, e a gente não vai ter controle algum. E nós criamos lá uma política restringindo o uso de informações confidenciais e criando uma série de protocolos que deu muito certo, e agora a gente está discutindo uma segunda rodada dessa revisão da política, né? Perfeito. Como a gente vai evitar as alucinações, como o Matheus bem falou, como a gente vai criar protocolos de experimentação, porque vão surgindo todos os dias outras ferramentas que a gente também quer tentar utilizar, como você falou, não tem um modelo que melhor se enquadra em toda e qualquer situação, a gente precisa experimentar. Então, acho que esse modelo de experimentação muito focado ali em grupos pequenos, ágeis, que compartilham informações, tem sido muito bem sucedido no escritório. Acho que a gente extrapolou agora, talvez, essa fase de testes e está se lançando um pouco mais em escala, né? Grupos de trabalho focados, casos de uso relevantes que podem ser replicados. Então, hoje a gente tem pessoas que realmente estão dispostas a dedicar tempo para isso, porque para quem está fora dessa realidade de inovação, está focado ali no core business, né, entregar os trabalhos para os clientes, eles não querem sentar para construir um workflow, eles não querem ter que fazer um monte de prompts e ficar testando. Foi um grande avanço, assim, encontrar essas pérolas dentro do escritório, esses talentos que estão se prontificando e se colocando à disposição para nos ajudar a construir esse futuro. Então, foi um grande achado, acho que, nesse sentido. Então, é muito interessante ouvir vocês, o que me deixa muito animada, porque, claro, e angustiada ao mesmo tempo, porque esse movimento está só começando, se a gente for pensar, né, dezembro de 2022, com o lançamento do GPT como uma das primeiras IAs generativas. Mas algo que apareceu também muito claramente na pesquisa é uma certa até dificuldade de se medir esse uso. O que se tem liberado de tempo, o que tem agregado valor. Então eu queria escutar um pouquinho como que vocês têm feito essa medição, essa estratégia, o que a IA tem agregado no dia a dia de vocês de uma maneira muito preeminente que você possa compartilhar com a gente. Sem dúvida. Essa é uma das grandes questões ligadas à IA também, né? Como medir o resultado. Eu diria que neste momento o nosso foco ele não é tanto medir o resultado, é muito mais ganhar escala, experimentar, estabelecer políticas, melhores práticas. Talvez em algum momento futuro, não sei precisar quanto tempo, a gente comece a se preocupar mais com essa medição de resultados. O que a gente verifica no dia a dia é alguns casos de uso muito interessantes em que a agilidade, por conta do uso do IA, se torna patente. Eu ainda não consigo precisar o quanto isso gera em termos de ganho de tempo ou economia de investimentos, de valores, mas certamente isso já acontece. Eu brinquei com o Matheus outro dia, a gente estava discutindo essa questão de
resultado, né? E a gente acaba se pegando, às vezes, em casos de uso que claramente geram ali um benefício muito grande. Eu estava lá com um memorando super complexo, a nossa equipe fez o memorando, demorou um bom tempo para fazer, e me surgiu a ideia de preparar uma tabela com base naquele memorando, estabelecendo para cada produto e para cada serviço desse nosso cliente o que ele deveria fazer. Isso, se nós fôssemos fazer manualmente, demoraria alguns dias. A gente utilizou a IA, a gente utilizou o Harvey, a tabela ficou pronta muito rapidamente. Nós nos certificamos ali ponto a ponto que a tabela estava correta, que os resultados indicados pelo Harvey, eles foram produzidos de uma maneira adequada, e eles foram. E aquele eu dividi com o Matheus, foi um caso de uso interessante, porque eu lembro que o cliente respondeu, gostou muito do memorando e falou, olha, essa tabela aqui é um negócio impressionante, fantástico, né? Eu pensei, pô, mas essa tabela que foi feita com a ajuda de IA. Mas esse é o tipo de coisa que nós vemos no dia a dia, essa agilidade, prontidão que a IA consegue oferecer em algumas situações, para mim ela é muito evidente. A gente ainda não consegue ver a agulha mexer ali na receita do escritório, ou no lucro, eu acho que a gente ainda não está nesse momento. E nem estamos preocupados com isso nesse momento. Mas certamente vai chegar um momento que essa questão ela vai se colocar e a gente vai começar a se perguntar, e talvez seja mais perceptível, mas a gente já começa a ver pipocar situações que claramente a IA faz muita diferença, e se a gente tentasse fazer do jeito tradicional, demoraria muito mais tempo, seria muito mais custoso e talvez não com a acurácia desejada. Mas acho que essa é uma grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta, como medir? Eu acho que com o amadurecimento do uso das IAs dentro dos escritórios, dentro dessas empresas, talvez o resultado e a resposta se torne mais clara, mais intuitiva. E, Matheus, queria que você complementasse, assim, com um olhar, você que está olhando transversalmente as diferentes equipes, né? A equipe do José Mauro certamente deve ser uma das mais letradas aí no uso de IA. Com certeza. Como é que é esse movimento das diferentes equipes e o seu papel também em ajudar a construir soluções, como, por exemplo, o melhor uso para construir uma tabela, ou usos tanto que as pessoas solicitam, como eu também imagino que devem partir das próprias pessoas, né, que estão sentindo as dores e necessidades. Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre essa atuação no escritório. Excelente. Eu vejo dois movimentos, eu diria, né? Tem práticas que são muito lucrativas, digamos assim, tem sócios que eles têm uma saúde financeira muito boa e tem práticas que não tanto, estão ali na risca, estão mais equilibradas, com uma grande quantidade de horas ali que, poxa, são trabalhadas, mas não necessariamente eles conseguem cobrar isso do cliente, por exemplo. Então, talvez o sócio que tem atividade muito lucrativa ali, uma performance muito boa, ele está olhando com mais cuidado e ele está incorporando isso com um pouco mais de ceticismo, eu diria. Então ele está muito focado em eu preciso fazer o meu trabalho com essa qualidade, eu preciso talvez não tanto ganhar escala, mas eu preciso ter muita segurança de que isso faz com muita qualidade, eu não estou muito preocupado com velocidade, não estou muito preocupado com escala, eu preciso que a qualidade seja muito boa, que eu possa confiar nisso e que o trabalho da minha equipe seja potencializado. Talvez o sócio que tenha muitas práticas, né, que tenham muitas horas ali que não são cobráveis, não são biladas, como a gente fala, ele está um pouco mais preocupado com a eficiência. Então ele fala, poxa, eu tenho um monte de atividade aqui que eu faço. Por exemplo, eu encontrei um associado esses dias, a gente fez um hackathon na semana passada, e aí foi muito legal, assim, a energia estava lá em cima, o pessoal super participando, pessoas ali debruçadas em cima da ferramenta, construindo fluxos, pensando em, poxa, como que eu faço meu trabalho, como que eu posso fazer ele melhor com a IA, e saíram coisas muito valiosas, né? Então, uma das coisas que me chamaram a atenção é que um dos associados ali, uma das práticas, eles tinham um trabalho que era assim, era muito enfadonho, eles precisavam exportar uma tabela de dentro de um PDF cheio de hiperlinks, porque eles precisavam remover esses hiperlinks na mão para colocar isso no Excel, transformar o hiperlink em plain text. E ele falou, a gente gasta umas 2 horas toda vez que tem que fazer isso. E assim, são petições, para apresentação de defesa que eles precisavam elaborar, e eles gastam 2 horas. Toda vez que chega uma inicial, eles têm que ficar lá 2 horas removendo hiperlink de PDF para poder botar numa tabela. Então, olha só, como que você vai cobrar 2 horas de um cliente lá na tabela do Pinheiro Neto para remover hiperlink de tabela? É complicado. E aí a IA vem e consegue resolver isso de uma forma muito acessível para o usuário final. Ele não vai precisar acionar a TI, me acionar para a gente abrir um projeto de inovação, para levantar orçamento, para pegar um desenvolvedor, para criar uma automação. Olha só, o caminho que ele ia ter que fazer para resolver um probleminha
relativamente simples, mas que demandavam um tempo muito grande. Eu vejo esses dois tipos de preocupação, um olhando muito para qualidade, assertividade e alucinação, outro olhando muito para eficiência, qualidade, assertividade, claro, mas com um pouco mais de predisposição para correr alguns riscos, digamos assim, claro, sempre com revisão humana, mas com um pouco mais como é que eu posso dizer, de apetite, digamos assim, para esse tipo de automação. Meu papel ele tem sido muito também atender o integrante do escritório de acordo com a aptidão dele para a tecnologia. Então, tem pessoas que são mais savvy, são mais despojadas, elas vão atrás, elas aprendem, porque elas gostam do assunto. Meu papel é mais de mentoria e de conselheiro. Olha, é por esse caminho, essa aqui é a melhor solução, o escritório não pode ir por essa linha. Então, eles me trazem muita informação e eu ajudo eles a se manterem alinhados com a governança do escritório. Por um outro lado, tem pessoas que precisam de tutoria, elas não sabem nada, elas estão preocupadas, poxa, como que eu faço a IA não alucinar? Como que eu faço o melhor prompt? E aí é uma atuação um pouco mais de, vamos fazer um treinamento, deixa eu te ensinar, vamos construir uma solução juntos, vamos construir um workflow. O Harvey hoje, né, a ferramenta principal do escritório, ele permite a gente construir esses workflows de uma forma um pouco mais intuitiva, então eu consigo sentar com eles, a gente constrói junto, repensa o processo, ver o que a IA pode fazer, onde que ele tem que entrar, pensar mesmo como um processo, porque acho que o advogado, essa palavra processo é muito familiar, mas quando a gente coloca como metodologia organizacional, ways of working, é uma coisa um pouco estranha. Tem um processo, mas é algo empírico, não é algo que está escrito, ele não está postulado em lugar nenhum. É algo que está na cabeça dele, ele tem o dele, o amigo dele tem o dele, existe um acordo de cavalheiros, algo não dito, mas não existe um processo formalizado, um padrão para aquilo. É muito raro ver esse tipo de coisa. Então, quando a gente senta com um advogado para tentar levar a conversa para esse nível, às vezes é um pouco desafiador, mas acho que isso tem mudado bastante e as pessoas estão muito abertas. Eu acho que isso é o principal. As pessoas estarem abertas a olharem para o trabalho delas e repensá-lo, colocá-lo numa lupa e, poxa, dá para a gente fazer melhor, dá para a gente usar essa tecnologia para o nosso benefício. Eu acho que vale mencionar, Marina, também um mérito desse trabalho do Matheus, que foi criar esses momentos de troca dentro do escritório. Depois de muito pensar os melhores formatos, a gente chegou à conclusão que essas reuniões em que você reúne pessoas que se deparam com os mesmos tipos de problema, de maneira que uma pessoa que chegou a um resultado consiga compartilhar esse resultado com a outra, ali de uma maneira muito fácil, muito didática, isso acaba criando um efeito cascata dentro do escritório muito positivo. Então, ao invés daquela apresentação mais formal, às vezes até online, você colocar todo mundo na mesma sala para conversar, o efeito positivo disso é enorme, é contagiante, muito positivo mesmo. Eu gostaria de vir aqui assumir todos os créditos pelas coisas boas que estão acontecendo no escritório, mas eu acho que tem um aspecto muito relevante, eu acho que o grande tema aqui, né, dessa pergunta é, a gente está falando de cultura, né, no final das contas. Tudo isso seria inócuo se eu não tivesse um corpo de sócios, de pessoas que enforçam o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu já cheguei no escritório, a primeira pergunta que eu fiz pro Fernando Meira, que é o nosso managing partner na entrevista, foi: o que você pensa disso tudo? Para onde você quer ir? Porque é muito difícil você entrar numa organização em que a principal liderança, ela restringe o uso, ela quer ter inovação, ela quer ter IA para não ficar mal na fita, para ter assunto, sabe? Mas não porque ela realmente acredita no potencial transformador da tecnologia. Então, eu senti isso com muita clareza, com muita ênfase do Fernando, e depois eu conheci o Zé Mauro, outros sócios que ajudam muito a pregar a palavra, a incorporar essa cultura nas práticas, porque seria inócuo. Eu poderia tentar fazer o que fosse a coisa mais criativa, mais diferente do mundo, se eu não tivesse o backup ali da liderança, falando, vai lá, você tem que fazer isso é uma prioridade. Olha, deixa isso aqui de lado e foca nisso aqui um pouquinho. Isso é muito importante, acho que isso é crucial, principalmente para modelos de gestão mais descentralizados, como no caso dos escritórios, que você não tem uma hierarquia top-down, que você consegue mandar e a pessoa vai obedecer, né? Tem uma certa distribuição de poder, se eu puder colocar dessa forma no escritório, e tem que ser respeitado, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito interessante, assim, porque até pesquisas da Thomson Reuters fala que as pessoas hoje, elas têm um mixed feelings, né, com relação à IA. Elas estão muito empolgadas, mas ao mesmo tempo elas também estão com medo, que é o que aparece na fala de vocês, né? Então, você tem, por um lado, toda essa disponibilidade de uso, experimentação, mas tem muita gente que está com receio das consequências que isso pode trazer. E ter um espaço no escritório que você se sente apoiado, que você sabe onde buscar essa inovação, isso é realmente algo fantástico.
E aí eu queria justamente olhar para esses desafios, né, que é a parte do mix daí para o medo, por conta de todos os desafios que essas transformações trazem, né. Então, a pesquisa, como eu falei antes, ela mostra que 80% dos profissionais estão usando para temas que até muitas vezes, não é o caso do escritório de vocês, mas eles não têm domínio pleno disso, né. Ao mesmo tempo que 43,5% dos casos a revisão é feita apenas pelo próprio usuário e 20% das organizações nem possuem processos institucionais de revisão. E aí, Zé Mauro, como sócio de uma área importante do escritório, o que a gente chamou, esse é um paradoxo da revisão, né? Que você tem ao mesmo tempo o tempo que você investe nessa revisão, a importância que vocês já falaram do human in the loop, em todos os momentos, mas como vocês têm estruturado, né, essa política para tomar todos os cuidados? Como os clientes também têm exigido algum tipo de transparência nesse uso, algum tipo de recursos para garantir segurança? Então, eu queria ouvir um pouquinho, porque vocês até mencionaram, já estamos na nossa segunda política, imagino que vocês já refletiram demais, né, sobre esse assunto. Então, Zé Mauro. Pergunta super interessante, tem alguns ângulos para abordar. Acho que o primeiro deles, Marina, voltando no seu ponto anterior, essa jornada toda de IA acabou fazendo com que nós, Pinheiro Neto, tivéssemos que nos perguntar, de fato, o que a gente agrega aos trabalhos? Qual é o nosso papel nessa cadeia de prestação de serviço jurídico? Que tipo de informação o cliente espera receber de nós? Certamente o cliente não vai ficar feliz em receber uma nota de honorários com o trabalho manual de transpor hiperlinks para uma tabela. Então, é algo que a gente realmente precisa se perguntar: como eu posso ser um advogado melhor? Eu não sou um advogado melhor ficando muito bom em transpor dados de uma tabela para outra. É um trabalho de depuração do que é o Pinheiro Neto e de como nós podemos ajudar o nosso cliente. No fim do dia, eu acho que é uma questão de como a gente gera valor. A gente não gera valor fazendo um trabalho repetitivo. Se a gente puder usar uma ferramenta que faz isso de uma maneira mais eficiente, fantástico. E se a gente pudesse desprender desse pensamento de que, de fato, talvez a gente tenha que deixar algumas coisas para fazer outras melhor, eu acho que tanto melhor. Então, quanto mais rápido a gente chegar a essa conclusão, melhor. E eu acho que a nossa organização, o nosso escritório chegou a essa conclusão muito rapidamente. O Fernando Meira, como o Matheus disse, a gente estabeleceu um norte, tem um monte de ferramentas no mercado, a gente precisa entender o que está acontecendo no mercado, a gente precisa aprender a lidar com essas ferramentas rapidamente, incorporá-las à nossa rotina, e infelizmente algumas coisas que antes faziam parte da nossa rotina, a gente não vai fazer, e a gente tem que entender que tipo de coisa a gente vai poder focar para entregar valor para os nossos clientes. Acho que a questão da política é muito resultado dessa reflexão, então é uma preocupação, eu diria, número 1, a gente evitar a entrega de documentos que tenham sido feitos puramente com IA, sem uma revisão humana. Isso é todo dia martelando e conversando e fazendo treinamentos, escrevendo política. Não existe uma solução única, então não é uma conversa que vai resolver o problema, é algo que passa pela cultura, e eu acho que aí o Pinheiro Neto tem uma vantagem muito grande, porque a gente tem essa cultura muito forte que passa por várias coisas, e essa é uma delas, os treinamentos. Aliás, vocês são um parceiro muito importante para a gente, para fazer os treinamentos de IA, explicar como funciona, ter o discernimento para entender quando que aquele resultado parece correto, mas mesmo assim eu tenho que me certificar se ele é correto ou não. A gente teve um caso recentemente de um grande escritório internacional que fez uma submissão de uma petição em juízo e tinham ali vários precedentes que não eram corretos. Isso causou uma série de problemas práticos. A gente não quer passar por isso, então é algo que a gente todo dia a gente toma esse cuidado, mas eu não acredito que é uma solução que a gente vai encontrar, que em um determinado momento a gente vai sentar numa cadeira que nem essa e vai falar, nossa, consegui a solução. Não vamos, é algo diário, rotineiro, e passa por uma série de medidas e de preocupações. Acho que a política, como você falou,
A gente está na segunda versão, provavelmente vamos ter 15 versões dessa política, porque todo dia saem ferramentas diferentes e outras preocupações. O Harvey mesmo, até semana passada, e eu não é figura de linguagem, semana passada eles divulgaram que agora a ferramenta consegue ler símbolos, tabelas, gráficos, coisa que não conseguia fazer até 2 semanas. Então, são coisas que a gente precisa se aprimorar para conseguir refletir nos nossos documentos internos, nos nossos treinamentos. Acho que a gente está conseguindo fazer isso de uma maneira adequada, mas é algo que a gente tem que acordar todo dia de manhã, pensando que a gente precisa olhar com todo cuidado, e os nossos associados precisam ter essa preocupação, né? Uhum. Ter a preocupação que extrair da ferramenta algo que eles vão entregar para o cliente sem uma revisão é um auto-engano. Você não está entregando valor, porque é óbvio que o cliente, a empresa e as pessoas que se valem dos serviços jurídicos também vão ter ferramentas parecidas. Então, se você entrega aquilo sem uma revisão, em algum momento vai ficar claro que você não está entregando nada. Eu acho que a gente conversa muito sobre isso, isso passa também pelo estudante de direito. Se você faz um trabalho, se você faz uma pesquisa e você extrai da IA algo que você não agrega nada, você não se preocupa em refletir sobre o resultado e tentar adicionar uma camada ali de sofisticação, você está se enganando. O mercado de trabalho em algum momento vai te punir da pior maneira possível. Acho que tem 2 palavras que para mim são um mantra: diligência e responsabilidade. Então as pessoas precisam ser diligentes, não é uma bala de prata, a solução não vai resolver tudo, e elas precisam lembrar que elas são responsáveis pelo que elas estão entregando. Não dá para entregar um slop, né, para o cliente, falar foi a IA. Não dá para fazer isso. O advogado é responsável, ele tem que garantir que aquilo tem qualidade. Então acho que esse no final é a primeira e a mais importante linha de defesa. É o advogado se responsabilizar pelo trabalho que ele está fazendo. Acho que isso é muito importante. Sobre as políticas, se pudesse acrescentar algo a mais, a gente está falando de políticas de IA, né, que vão alcançar a enésima versão. Mas antes delas, eu acho que talvez alguns escritórios não tenham pensado sobre isso, não sei. Mas você tem políticas de segurança da informação e privacidade de dados que precisam estar no lugar. Então, quando os clientes eles vêm perguntar para a gente sobre inteligência artificial, eles querem saber se os dados deles estão sendo usados para treinar modelos de inteligência. Eles querem saber se tem risco de vazamento desses dados. Quem são os parceiros que a gente está confiando? Qual é o tipo de análise que a gente tem feito? Esse cara executou um teste, ele tem um pen test, por exemplo, ele tem certificações de que o ambiente dele é seguro, de que meus dados estão seguros. Então o escritório, antes de olhar para ver se a IA funciona ou não, se ela é útil do ponto de vista funcional, a gente sempre faz uma revisão muito minuciosa de segurança da informação, privacidade de dados, para garantir que o cliente ele sempre vai ter os mais altos padrões de segurança e privacidade, porque isso vem antes de falar de IA. Se isso não está em ordem, é a primeira coisa. Depois a gente fala de IA. Matheus, muito bem lembrado, porque a gente está aqui falando sobre IA, mas a verdade é que nos últimos 5 anos aconteceu uma sofisticação dessa parte tecnológica dos escritórios que é sem precedentes. Então, hoje nós não podemos prescindir de um profissional que nem o Matheus, de outros tantos profissionais no escritório, alguns só com formação técnica, que dão para a gente um apoio no dia a dia que é fundamental. Então, algum cliente surge, e esses são casos concretos, acontece, pedindo que as suas informações não sejam utilizadas para treinamento de algoritmo. Eu não sei fazer isso, mas eu preciso ter alguém dentro do escritório que consiga segregar essa base para que a base não seja utilizada para o treinamento de algoritmo. Os clientes fazem perguntas sobre as nossas certificações. Que tipo de certificações vocês têm para evitar problemas com informações confidenciais? A gente precisa ter essas informações também. Então, isso está adquirindo camadas de complexidade que claramente vão continuar se somando aí nos próximos anos, e eu acho que é por isso que a gente vai ter talvez alguma diminuição da demanda de trabalho essencialmente jurídico, porque esse é um efeito, pelo menos intuitivo, da IA, mas vão surgir outras funções dentro dos escritórios super interessantes, dessa gestão de base de dados, da gestão de informações, como você ligar uma base de dados a outra, como você ligar uma nova ferramenta à base de dados pré-existente. Então, todas essas são funções muito novas em que o advogado treinado de uma maneira clássica não está preparado para resolver, né? Exato, e o que eu queria pegar alguns trechos até de coisas que vocês estão trazendo aqui, que eu acho muito, muito interessante para a gente encaminhar, acho que para a nossa pergunta finalíssima, e que eu acho que
une muito dos nossos valores e interesses, que é formação de pessoas, formação tanto dos jovens, nós enquanto faculdade de Direito, mas também de vocês, pensando nos futuros sócios. E eu achei muito interessante os exemplos que vocês trouxeram e a pergunta que você coloca, Zé Mauro, de como que a gente agrega juridicamente valor aos nossos clientes, o que que a gente precisa realmente aportar enquanto advogados hoje. E é parte da pergunta até que a gente se fez na pesquisa e que a gente tem visto bastante resultado nesse sentido, é que as pessoas precisam saber direito profundamente, Isso é mais do que fundamental. programação, profundamente, engenharia de software, ou sei lá o que. Elas precisam, em primeiro lugar, claro, saber profundamente direito e ter abertura e interesse para dialogar com outras áreas. Isso tem ficado cada vez mais claro, até pelas demandas, né, que você está trazendo aí, o que que a gente precisa mesmo na ponta saber. É muito importante ter essa abertura, mas a gente não pode esquecer do nosso propósito, que é resolver problemas difíceis, problemas jurídicos. E aí, com isso, vocês começaram a falar essa questão. Como é que fica a mudança, essa mudança de agregar novos profissionais, como você está tratando, Zé Mauro, dentro do escritório, essa preocupação? Há realmente uma diminuição no corpo de estagiários? Como que a gente forma esses futuros sócios, né, que estão sendo mediados pela inteligência artificial? E, Matheus, você sente uma resistência maior de jovens ou de pessoas que estão mais sêniores para o uso da inteligência artificial? Ou hoje você já não vê esse desafio, ou as preocupações de sêniores são diferentes das de jovens, principalmente por conta do próprio conteúdo jurídico, da experiência, que isso é insuperável por qualquer IA nesse sentido. Então, queria muito ouvir vocês sobre isso. Em primeiro lugar, eu queria tranquilizar aí os estudantes de direito que estão nos acompanhando para dizer que os escritórios vão continuar aí, a nossa profissão vai continuar sendo necessária, com alguns ajustes de percurso. O nosso escritório, Pinheiro Neto, ele é feito de pessoas. Para o escritório continuar existindo, o escritório tem 85 anos e vai continuar existindo por muito tempo ainda, a gente precisa de pessoas também. A reflexão é, que tipo de pessoas a gente vai precisar? A provocação que eu faço para os estudantes que estão nos acompanhando é: façam essa pergunta para vocês mesmos. Vocês estão se utilizando da IA como uma ferramenta ou como uma muleta? Eu acho que é importante que os estudantes realmente pensem nisso todos os dias que vão para a FGV ou para qualquer outra faculdade de direito. Eu preciso extrair da IA aquilo que ela me oferece de positivo, mas eu preciso continuar construindo o meu próprio repertório para eu me tornar uma pessoa necessária nessa cadeia toda. E eu acho que a palavra de ordem aqui é repertório. Quando eu sento numa reunião com um cliente e o cliente atua na área de tecnologia, eu fiz uma pesquisa na IA para entender rapidinho o que aquela empresa faz, ou eu realmente fui um pouco mais a fundo para entender o mercado, essa dinâmica hoje dos chips, a NVIDIA com a Intel, a guerra entre Estados Unidos e China, realmente fazer o dever de casa, ir um pouco mais a fundo nas questões, não ficar só ali na notícia de jornal, na primeira página, ler todos os dias, tentar se aprofundar nas questões, nas grandes questões hoje que estão em cima da mesa. E aí eu estou falando de tecnologia, mas isso se aplica a direito imobiliário, a direito ambiental, a direito desportivo, e o direito, ele acabou se tornando tão rico, né, Marina? Porque cada um que tem o seu próprio interesse pessoal consegue aplicar esse interesse pessoal ao direito, consegue encontrar ali um nicho dentro de direito que acaba despertando o seu interesse pessoal. Então, essa é a reflexão que eu faço para os estudantes. Não se deixem seduzir por essa coisa fácil da IA, que é simplesmente extrair ali em 2 minutos uma informação que é uma informação fácil, porque se você está fazendo isso em 2 minutos, o seu colega de sala está fazendo a mesma coisa e a pessoa na empresa está fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu estou muito influenciado por um livro que eu li recentemente, chamado A Vantagem do Activator, em inglês, A Vantagem do Ativador,
mal traduzindo aqui, uma tradução rápida, que foi uma pesquisa feita por sócios de escritórios americanos para tentar identificar o que os sócios mais bem-sucedidos, aqueles que conseguem gerar valor e gerar trabalho para os seus clientes, o que eles fazem? E basicamente, tentando resumir de uma maneira muito simplória aqui, é isso que eu disse, são aqueles que têm um repertório tão vasto e conseguem criar valor para os seus clientes, que eles se tornam necessários. Então, quando o cliente tem uma dúvida a respeito do mercado, e às vezes não necessariamente só sobre uma questão jurídica, ele liga para aquela pessoa. Você ouviu falar que aquela empresa está interessada na outra? Você ouviu falar de uma pesquisa que a FGV está fazendo a respeito do mercado jurídico? Olha, eu li aqui um estudo, eu queria trocar uma ideia com você, porque ele consegue enxergar naquele sócio, naquele advogado, uma pessoa com repertório, que vai conseguir dar a ele informações que são únicas. Se eu entrego informações únicas, ou informações que são sofisticadas, ótimo, eu sou uma pessoa necessária. Se eu entrego uma informação de capa de jornal, eu sou necessário? Eu acho que nem só informação, né, Zé Mauro? Tem uma parte humana também de suporte, de confiança, de compartilhamento, formar vínculos, exato. Então isso, você não quer ligar, receber uma intimação, você não quer ligar e falar com um agente de IA, você quer falar com seu advogado, o cara que você conhece, que almoçou com você, conhece sua vida, conhece sua família, que você confia nele. Você sabe que ele não vai... Ele tem compromisso com você. Acho que isso é muito valioso. Essa capacidade de formar vínculos é muito importante, principalmente por conta dessa geração que está se formando agora. Se a minha memória não me trai, é aquela geração que pegou uma boa parte da formação jurídica da pandemia, sim, né? Que eu acho que talvez tenham se acostumado a fazer as coisas online, né? As coisas à distância. Não é o normal, né? O advogado é sobretudo uma pessoa que lida com pessoas, uma pessoa que lida com as dores das pessoas no dia a dia. Então, saber ouvir, saber escutar, saber encontrar o melhor caminho, às vezes numa situação de disputa, mediar, essa é a função do advogado. Então, acho que a IA acaba fazendo com que a gente tenha que, nós, advogados, temos que olhar para nós mesmos e nos questionar qual é o nosso papel nessa conversa toda. Qual é o ato do advogado, o ato privativo do advogado. Porque se a gente ficar com esse medo da IA, a IA vai nos substituir, a gente esquece que a nossa profissão é uma profissão tão difícil, né? Ela é tão humana, ela exige características tão humanas, e se a gente perde essa humanidade, daí de fato a gente se torna não necessário. Mas eu sou um super otimista. Eu acho que o escritório vai continuar com a mesma vitalidade, a gente vai continuar contratando gente. Eu não consigo precisar se vai haver uma queda acentuada, um aumento acentuado. Tem muita gente que diz que pode haver um aumento acentuado porque haveria um aumento do número de negócios, pode ser também. O que eu posso dizer é que hoje as coisas continuam absolutamente iguais, a gente está utilizando o IA, mas a gente está precisando de pessoas da mesma maneira que a gente sempre precisou, e espero que sempre seja assim. Vocês têm rodado o mundo, Zé Mauro, assim, é um poço de coisas interessantes, pessoas que você dialoga, sempre muito aberto, né? O escritório como um todo muito aberto para a inovação, para buscar. Então eu queria que vocês deixassem uma dica, um aprendizado. Você comentou de um livro legal, assim, o que você aprendeu que foi muito transformador nesses últimos tempos? Então deixar assim só o último aprendizado aí para a gente fechar a conversa de hoje. Algo que foi muito transformador nos últimos tempos, tenho achado tudo tão transformador, é um pouco desafiador isso, mas eu acho que eu tenho observado um pouco mais de perto o real valor dessas conexões humanas, assim. Então eu advoguei um tempo, depois eu fui para uma consultoria e agora estou no escritório de advocacia, sempre trabalhando com serviços profissionais, e eu sempre achei que o fundamento, a razão de existir desse tipo de serviço profissional, dos escritórios, consultorias e afins, era a qualidade técnica do trabalho, era a qualidade da informação. E eu tenho visto que, pelo menos para mim, eu tenho meditado muito sobre isso, que o grande valor está realmente nesse vínculo, nessa capacidade de mobilizar pessoas, de construir relacionamentos.
E isso é muito difícil, principalmente se você não tem uma inclinação para isso. Então, eu tenho valorizado isso cada vez mais e tenho me dedicado muito em como fazer isso. Me aprofundei em alguns estudos de gestão de mudança, Muito teoria legal. das organizações, para entender, poxa, como que a gente consegue fazer uma engenharia, não diria engenharia social, mas como que a gente consegue articular melhor as pessoas em torno de um objetivo, em torno de uma determinada direção, porque eu acho que isso vai ser fundamental para esse período que a gente está vivendo, a gente conseguir extrair o máximo de valor possível e ressignificar um pouco essas interações, elas serem talvez menos transacionais, a gente atribuir novas camadas de valor para a forma como a gente se comunica, se relaciona, enfim. Então isso tem me incomodado, no bom sentido. Sensacional, adorei essa resposta, porque a gente fala tanto nos soft skills e você está trazendo concretamente um aprendizado que valoriza isso. Assim. A sua pergunta é muito profunda. Eu propositalmente pedi para o Matheus responder primeiro para eu ter um pouquinho de tempo para pensar. Fui tapeado, brincadeira. Essa pergunta sobre sobre tudo que está acontecendo agora, ela quase que automaticamente suscita medo, né? Temor. Em todo lugar que a gente vai, como os escritórios vão cobrar, como os escritórios vão contratar, como é que os escritórios vão treinar. Mas se a gente dá um passo para trás e a gente refletir sobre o momento histórico que nós estamos passando, talvez seja muito parecido com quem viveu na Revolução Industrial, né? Quem nasceu ali com as coisas sendo feitas de uma maneira muito rústica e de repente tinha um trem ali passando na frente de casa e falou, gente, mas o que é isso, né? Eu acho que as gerações futuras vão olhar para trás, para esse momento, como um momento de mudança de paradigmas absoluto. E se a gente olhar para esse momento com curiosidade e com interesse, tem tanta coisa para fazer, mas tem tanta coisa para fazer. Eu tive lá na GV outro dia, num evento, e vieram alguns alunos falar comigo sobre uma plataforma que eles estão pensando em fazer. E eu fiquei ouvindo, eu falei, putz, me deu uma pontinha de vontade de ser estudante de novo ali. Porque imagina quanta coisa, você acorda de manhã, você lê sobre uma plataforma, sobre uma ferramenta, e você nem precisa ser mais programador, né? Você tem o Cloud Code hoje, que te permite programar sem ser programador. Então, as possibilidades são infinitas. Então, eu queria deixar uma mensagem final aí para quem está nos acompanhando, principalmente os estudantes. Curiosidade, tenham curiosidade. Curiosidade mais do que medo, porque a curiosidade, ela leva a gente a lugares incríveis, e eu acho que hoje uma das grandes coisas da tecnologia é tornar a informação muito disponível, né? Eu, por exemplo, me interesso por história. E aí, antigamente, figura de linguagem, mas há uns 15 anos, 10 anos, a gente tinha que se inscrever num curso ali, ou ia na Casa do Saber, ou ia em outro curso, para você ouvir, né? Ou comprar uma fita, ou comprar um DVD. Hoje você pega um podcast, eu ouço todo dia um episódio de uma aula de história. E se você for interessado em qualquer outra coisa, você consegue encontrar um episódio de qualquer coisa. E isso faz com que o nosso repertório, e aí eu volto à minha resposta anterior, ele acabe sendo muito fácil de você trabalhar e construir, né? Então, o meu desafio para as pessoas trabalhem na sua curiosidade, se perguntem como vocês podem melhorar, como vocês podem extrair da tecnologia algo para vocês se melhorarem. O temor sempre vai existir, mas a gente tem duas opções, sentar na calçada e ficar chorando ou ir adiante. Eu acho que ir adiante é a nossa única opção aí como sociedade, né? Eu sou um grande fã de videogames, eu sempre fico com aquela imagem meu primeiro jogo da vida foi o Super Mario World, do Super Nintendo, e tem algumas fases que a tela ela vai rolando, você vai andando, só que a tela ela anda também, então ela vai te empurrando pro canto. Se você ficar parado, a tela encosta em você morre. Então você tem que ir pra frente, é só pra frente, é um isso. sentido só, É pra isso. frente. Então eu gosto dessa imagem, eu tenho que ir pra frente, senão a tela vai me matar, alguma coisa assim. É isso. Muito bom, nossa, eu não tenho palavras para agradecer esse bate-papo tão profundo, interessante, é muito rico poder ouvir, né, quem está na ponta, tão preocupado com inovar, mas sempre pensando no lado humano, no lado ético.
Eu queria deixar realmente um agradecimento, porque acho que a gente hoje só constrói o que a gente tem construído juntos, com essa parceria imensa que o Pinheiro Neto nos oferece, tanto na formação dos alunos, mas também e principalmente em melhorar a nossa pesquisa e como a gente lê os resultados que nos aparecem, com interpretações, com sugestões de melhoria. Então, isso é muito importante a gente continuar caminhando junto e espero que a gente siga aí para esses inúmeros desafios que vocês colocaram, trazendo informações, trazendo a todos mais clareza para tomarem decisões melhores e mais conscientes. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E esse foi o episódio de hoje. Vão ter mais conversas assim super interessantes e profundas para entender como o mercado tem se movimentado nesse momento tão desafiador dos usos constantes de IA generativa nas organizações. Vamos para os próximos.